Olá, família! Bem-vindos a mais uma história que vai mexer com o coração de vocês. Hoje vou contar sobre Clarice, uma jovem empregada que guardava sentimentos secretos pelo seu patrão milionário. Em uma noite, quando ela menos esperava, ele a encostou na parede e sussurrou algo no ouvido que mudou tudo entre eles. Mas será que o amor entre duas pessoas de mundos tão diferentes pode dar certo? E o que acontece quando uma descoberta inesperada coloca esse amor à prova? Muito obrigado por estarem aqui comigo, por deixarem seus comentários carinhosos e por compartilharem nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que preparei especialmente para vocês. Me conta aí nos comentários. Vocês estão ouvindo nossa história enquanto fazem o quê? Preparando um lanchinho? Descansando depois de um dia longo? Sempre fico curioso para saber como vocês aproveitam esse nosso momento juntos. Agora vamos começar nossa história de hoje. Clarice Santos acordava todos os dias às 5 da manhã com o mesmo sentimento de gratidão no peito. Aos 22 anos, ela tinha conquistado algo que muitas pessoas da sua idade ainda sonhavam: independência total. Morava sozinha em um apartamento de 2 cômodos no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, que conseguiu alugar com o próprio salário. Não era luxuoso, mas era seu. As paredes brancas ganhavam vida com as plantas que cuidava com carinho, e a pequena estante de livros mostrava sua dedicação aos estudos noturnos de administração. Clarice escolheu trabalhar como empregada doméstica, não por necessidade desesperadora, mas porque genuinamente gostava de cuidar de casas, de ver cada ambiente brilhar sob seus cuidados meticulosos. Havia uma satisfação profunda em transformar espaços, em fazer com que cada cômodo refletisse harmonia e aconchego. Há 6 meses, ela trabalhava na mansão dos Monteiro, uma propriedade imponente no Jardim Europa que mais parecia um pequeno palácio. A casa tinha 3 andares, 7 quartos, uma piscina que refletia o céu paulistano e jardins que pareciam saídos de revista. Clarice adorava cada cantinho daquele lugar. Não era apenas o tamanho impressionante da residência que a encantava, mas a energia que conseguia sentir em cada cômodo quando os organizava com esmero. Era como se cada móvel, cada quadro, cada vaso de cristal tivesse uma história para contar, e ela se sentia privilegiada por fazer parte daquele universo, mesmo que apenas como cuidadora. A mansão tinha uma biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, um escritório com vista para o jardim, e uma sala de jantar formal que comportava 12 pessoas. Cada ambiente tinha sua personalidade própria, e Clarice conhecia todos os detalhes de cor. O dono da mansão era Rafael Monteiro, um empresário de 35 anos que construiu um império no setor imobiliário. Clarice o via pouco, pois ele viajava constantemente a negócios para outras cidades e países. Quando estava em casa, Rafael se mostrava sempre educado e respeitoso. Cumprimentava com um aceno de cabeça e às vezes comentava sobre como a casa estava impecável. Ele era alto, tinha cabelos castanhos sempre bem cuidados e olhos de um cinza profundo que pareciam carregar o peso de muitas responsabilidades. Usava ternos impecáveis mesmo quando estava em casa, como se estivesse sempre pronto para uma reunião importante. Clarice percebia que ele carregava uma tristeza silenciosa no olhar, uma solidão que tentava esconder atrás da postura séria e profissional. Havia momentos em que ela o flagrava olhando pela janela com uma expressão distante, como se estivesse pensando em algo que o incomodava profundamente. Nas poucas vezes que conversaram, Rafael demonstrou ser inteligente e direto, mas nunca grosseiro ou arrogante, como ela havia imaginado que milionários poderiam ser. Ele perguntava sobre seu bem-estar, se precisava de algo para melhor executar seu trabalho, e sempre agradecia genuinamente pelo capricho com que cuidava de sua casa. A senhora faz um trabalho excepcional, Clarice. Esta casa nunca esteve tão acolhedora, havia dito uma vez, e essas palavras ficaram ecoando no coração dela por dias. Havia algo na voz dele, uma sinceridade rara, que a tocava profundamente. Clarice começou a perceber que esperava ansiosa pelos momentos em que ele estava em casa, mesmo que fossem apenas alguns minutos de cumprimentos educados.
Ela notava como ele sempre parava para observar as flores que deixava na cozinha, e como seus ombros pareciam relaxar quando entrava em casa e via tudo organizado com carinho. Durante as longas horas sozinha na mansão, Clarice permitia que sua imaginação voasse livre. Enquanto lustrava os móveis de madeira nobre da biblioteca, sonhava em ter longas conversas com Rafael sobre os livros que ele colecionava. Quando arrumava o escritório dele, admirava secretamente as fotografias de projetos arquitetônicos nas paredes e imaginava como seria conhecer o homem por trás daquele sucesso todo. Ela sabia que estava desenvolvendo sentimentos perigosos, mas não conseguia controlar a forma como seu coração disparava sempre que ouvia o barulho da chave na porta principal, anunciando a chegada dele. Era uma admiração que crescia silenciosamente, alimentada por pequenos gestos de gentileza e por uma conexão que ela sentia, mas não sabia se era correspondida. Às vezes, quando ele chegava cansado de viagem, Clarice percebia como ele parecia encontrar paz nos ambientes que ela cuidava com tanto zelo. A rotina de Clarice na mansão era sempre a mesma. Chegava às 7 da manhã, preparava um café fresco caso Rafael estivesse em casa e começava a limpeza pelos cômodos do térreo. Ela tinha um método específico para cada ambiente, desenvolvido ao longo dos meses de trabalho. Na sala de estar, reorganizava cuidadosamente as almofadas do sofá italiano e garantia que cada revista estava perfeitamente alinhada na mesa de centro. Na cozinha gourmet, ela limpava cada eletrodoméstico até que brilhasse como novo e sempre deixava algumas flores frescas em um vaso sobre a bancada de mármore. Rafael nunca pediu pelas flores, mas Clarice notava que ele sempre parava para admirá-las quando passava pela cozinha. Havia uma rotina silenciosa entre eles, feita de pequenos cuidados e olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário. O quarto de Rafael era o ambiente que mais despertava sua curiosidade e também seu nervosismo. Era um espaço masculino e elegante, com móveis de madeira escura e roupa de cama em tons neutros. Quando limpava ali, Clarice sentia como se estivesse invadindo a intimidade dele, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de notar pequenos detalhes. Um livro sobre a mesa de cabeceira com várias páginas marcadas, uma fotografia antiga de um casal mais velho que ela imaginava serem seus pais, e às vezes um terno jogado de qualquer jeito sobre a poltrona, mostrando um lado mais humano e desorganizado que contrastava com a imagem impecável que ele mantinha. Clarice sempre cuidava dessas pequenas bagunças com carinho especial, como se estivesse cuidando de uma parte secreta de Rafael que ninguém mais conhecia. Era nesses momentos, organizando suas coisas pessoais, que ela se sentia mais próxima dele, mesmo quando ele estava do outro lado do mundo em alguma reunião de negócios. Todos os dias, quando terminava seu trabalho e se despedia da mansão silenciosa, Clarice levava consigo a esperança de que no dia seguinte Rafael estivesse em casa. Ela não sabia ainda que essa esperança ia transformar sua vida completamente, nem que os sentimentos que guardava em segredo estavam prestes a ser testados de uma forma que nunca imaginou possível. Era uma quinta-feira chuvosa de maio, quando Rafael voltou de uma viagem que deveria ter durado apenas 3 dias, mas se estendeu por 2 semanas torturantes. Clarice havia notado que os jornais de negócios espalhados pelo escritório traziam notícias não muito animadoras sobre o setor imobiliário, e uma preocupação silenciosa crescia em seu peito sempre que via as manchetes sobre empresas enfrentando dificuldades. Quando finalmente ouviu a chave girando na fechadura por volta das 11 da noite, seu coração disparou de uma forma diferente. Não era apenas a alegria de vê-lo novamente, mas uma inquietação que ela não conseguia explicar. Rafael entrou em casa com os passos pesados, deixando a mala no hall de entrada de forma descuidada, algo completamente incomum para alguém tão organizado quanto ele. Clarice estava terminando de dobrar algumas roupas na lavanderia quando ouviu o barulho e decidiu verificar se ele precisava de alguma coisa. Encontrou Rafael na cozinha, sentado em um dos banquetas da bancada de mármore, com uma garrafa de uísque pela metade e um copo nas mãos. Ele havia afrouxado a gravata e os primeiros botões da camisa, e seus cabelos estavam despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles muitas vezes.
A luz suave da cozinha revelava uma expressão que Clarice nunca tinha visto antes. Uma mistura de cansaço, frustração e uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Senhor Rafael, está tudo bem? Ela perguntou suavemente, aproximando-se com cuidado. Ele levantou os olhos para ela e por um momento pareceu surpreso de não estar sozinho. Clarice, não sabia que ainda estava aqui, disse ele, e ela pôde perceber que sua voz estava ligeiramente rouca, seja pela bebida ou pela emoção. Ela não sabia dizer. Eu ia embora agora, mas ouvi o senhor chegar e quis ver se precisava de algo, respondeu ela, notando como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o líquido âmbar em seu copo, como se ali encontrasse respostas para perguntas que ela não conhecia. Sabe, Clarice, começou ele finalmente, passei essas 2 semanas tentando salvar um negócio que construí ao longo de 5 anos. Reuni com investidores, bancos, advogados, fiz de tudo e mesmo assim não consegui. Perdi uma quantia que representava muito mais do que dinheiro para mim. Sua voz carregava uma honestidade crua que fez o coração de Clarice se apertar. Ela nunca o tinha visto assim, sem a armadura de confiança que sempre usava. Deve ter sido muito difícil, senhor, ela disse gentilmente, se aproximando mais. O senhor sempre me pareceu alguém que não desiste fácil das coisas. Rafael levantou os olhos para ela novamente, e desta vez havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que a fez sentir um arrepio percorrer sua espinha. Você quer saber qual foi a única coisa boa que aconteceu durante essa viagem terrível? Perguntou Rafael, se levantando do banco e caminhando lentamente em direção a ela. Clarice sentiu seu coração acelerar, mas não conseguiu se mover. Todos os dias, quando acordava naqueles hotéis frios e impessoais, eu pensava nesta casa. Não na casa em si, mas no que ela se tornou desde que você começou a cuidar dela. Pensava no cheiro de flores frescas na cozinha, nos ambientes que sempre encontro perfeitos quando chego, na sensação de paz que sinto quando passo pela porta da frente. Ele estava cada vez mais próximo, e Clarice podia sentir o perfume masculino dele misturado com um leve aroma de álcool. Eu pensava em você, Clarice, continuou ele, sua voz agora mais baixa e intensa. Pensava em como você cuida de tudo ao seu redor com tanto carinho, em como consegue transformar qualquer lugar em um lar de verdade. Antes que ela pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Rafael estava bem à sua frente, e com um movimento suave mas determinado, a guiou até a parede da despensa, colocando uma mão de cada lado dela, mas sem tocá-la. Clarice sentiu as costas encostarem na parede fria, mas todo seu corpo estava em chamas. Ela podia ver cada detalhe do rosto dele. As pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos cinzas, a sombra da barba por fazer, a forma como seus lábios estavam ligeiramente entreabertos. Não posso, ela murmurou, mas sua voz saiu tão baixa que mal conseguiu ouvir a si mesma. Não era uma recusa baseada na falta de vontade, mas no medo do que aquilo poderia representar. Rafael inclinou o rosto em direção ao dela, seus lábios quase tocando seu ouvido, e sussurrou palavras que ela jamais esqueceria. Você é a única coisa real na minha vida, Clarice. A única coisa que me faz sentir que ainda sou humano. O hálito quente dele contra sua orelha fez Clarice fechar os olhos, e por um momento ela se permitiu sentir tudo. A proximidade dele, o cheiro masculino de sua pele, a intensidade emocional daquele momento. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela não sabia se queria empurrá-lo para longe ou puxá-lo para mais perto. Senhor Rafael, começou ela, tentando manter alguma racionalidade. Eu trabalho para o senhor. Isso não pode acontecer. Se alguém souber, eu vou perder meu emprego e... Mas ele a interrompeu suavemente, afastando o rosto para poder olhar nos olhos dela. Não é sobre emprego, Clarice. Não é sobre patrão e empregada. É sobre duas pessoas que talvez tenham encontrado algo especial uma na outra. Os olhos dele buscavam uma resposta nos dela, uma confirmação de que não estava imaginando a conexão que sentia entre eles. Clarice
Sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas da intensidade emocional daquele momento. Ela sempre sonhou que um dia ele a visse como mais do que apenas alguém que cuidava de sua casa. Mas agora que estava acontecendo, o medo a paralisava. Eu tenho medo, confessou ela em um sussurro. Medo de que isso seja apenas um momento de fragilidade do Senhor. Medo de me entregar e depois descobrir que para o Senhor eu nunca fui mais do que... Rafael a interrompeu tocando gentilmente seu rosto, limpando uma lágrima que havia escorrido. Você acha que eu ia arriscar tudo isso? Ia me expor dessa forma, se você fosse apenas uma funcionária para mim? Perguntou ele. Clarice, faz meses que eu luto contra esses sentimentos, tentando manter a distância profissional, mas não consigo mais fingir que você não significa nada para mim. O momento foi interrompido pelo barulho da chuva, batendo com mais força nas janelas, como se o tempo estivesse chamando-os de volta à realidade. Rafael percebeu a intensidade da situação e lentamente se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de nervosismo. Me desculpe, Clarice, disse ele voltando para perto da bancada onde havia deixado o copo. Eu não deveria ter... Você está certa. Isso complica tudo. Mas quando se virou para pedir desculpas novamente, viu que ela não havia se movido da parede e seus olhos ainda brilhavam com uma mistura de desejo e confusão, que o fez perceber que talvez não estivesse sozinho naqueles sentimentos. Não se desculpe, disse ela suavemente. Só me dê um tempo para processar tudo isso. Os dias que se seguiram àquela noite na cozinha foram os mais estranhos e intensos que Clarice já havia vivido. Ela acordava todas as manhãs, com o coração disparado, lembrando das palavras que Rafael havia sussurrado em seu ouvido, da forma como ele a havia encostado na parede com tanta delicadeza e ao mesmo tempo com tanta intensidade. Chegava à mansão com uma mistura de ansiedade e expectativa, sem saber como ele ia reagir quando se encontrassem novamente. Para sua surpresa, Rafael estava em casa na manhã seguinte, algo raro para alguém que sempre estava viajando. Quando ela entrou na cozinha para preparar o café da manhã, ele já estava lá, sentado à mesa com alguns documentos espalhados, vestindo um roupão escuro que o fazia parecer menos formal e mais acessível do que os ternos impecáveis de sempre. Bom dia, Clarice, disse ele quando a viu entrar, e sua voz carregava uma suavidade que ela não estava acostumada a ouvir. Não havia constrangimento em seus olhos, mas uma certa cautela, como se ele estivesse testando o terreno para ver como ela reagiria. Bom dia, Sr. Rafael, respondeu ela, dirigindo-se para a máquina de café com movimentos ligeiramente nervosos. Ela podia sentir os olhos dele acompanhando cada movimento seu, mas não de forma invasiva ou desconfortável. Era como se ele estivesse tentando decifrar o que ela estava pensando, se ela se arrependia do que havia acontecido, ou se, como ele, não conseguia parar de pensar naquele momento. Quando serviu o café para ele, suas mãos se tocaram brevemente ao passar a xícara, e ambos sentiram aquela corrente elétrica, que agora parecia existir entre eles sempre que se aproximavam. Durante toda aquela primeira semana, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Rafael começou a trabalhar mais de casa, passando longos períodos em seu escritório, mas sempre encontrava desculpas para aparecer nos cômodos onde Clarice estava trabalhando. Às vezes, era para pegar um livro na biblioteca enquanto ela organizava as estantes. Outras vezes, era para buscar um documento na sala, enquanto ela aspirava o tapete. Conversas que antes duravam apenas alguns segundos, agora se estendiam por vários minutos. Ele perguntava sobre seus estudos de administração, demonstrava interesse genuíno em suas opiniões sobre decoração da casa e até mesmo compartilhava alguns detalhes sobre seus projetos de trabalho. O que você acha deste projeto residencial, Clarice? Perguntou ele uma tarde, mostrando-lhe as plantas de um condomínio que estava desenvolvendo. A opinião de alguém que entende de casas é muito importante para mim. Ela se sentiu valorizada de uma forma completamente nova, não apenas como empregada, mas como pessoa cujas ideias eram respeitadas. Clarice notava como Rafael parecia mais relaxado quando estava em casa agora. Ele havia abandonado o hábito de usar terno o tempo todo,
optando por camisas casuais e calças de alfaiataria que o deixavam com uma aparência menos imponente e mais próxima. Às vezes ela o flagrava sorrindo enquanto observava as flores que deixava na cozinha, ou parado na janela da sala, admirando o jardim que ela cuidava com tanto esmero. Era como se a presença dela na casa tivesse despertado nele uma capacidade de apreciar pequenos prazeres que havia perdido em meio às pressões dos negócios. "Sabe, Clarice", disse ele numa tarde enquanto ela arrumava alguns livros em seu escritório, "eu estava pensando em plantar algumas roseiras no jardim dos fundos. Você que entende de plantas, o que acha?" A pergunta a surpreendeu, pois ele nunca havia demonstrado interesse em jardinagem antes. O que mais a intrigava era a forma como Rafael começou a demonstrar atenção aos detalhes da vida dela. Ele notou que ela sempre levava o mesmo livro de administração e perguntou se estava gostando do conteúdo. Quando ela mencionou que algumas matérias eram mais difíceis de entender sozinha, ele ofereceu ajuda de forma natural. "Se quiser, posso dar uma olhada. Tenho alguma experiência em gestão financeira e marketing." Não era uma oferta condescendente de patrão para empregada, mas de uma pessoa que genuinamente queria ajudar outra. Clarice ficou tocada pela oferta, mas também nervosa com a ideia de passar ainda mais tempo próxima a ele. A tensão entre eles era palpável, e ela não sabia se conseguiria manter a compostura se ficassem sozinhos estudando juntos. Uma manhã, enquanto Clarice limpava a sala de estar, Rafael apareceu com 2 xícaras de café na mão. "Pensei que você pudesse querer fazer uma pausa", disse ele, oferecendo-lhe uma das xícaras. Era um gesto simples, mas que representava uma quebra completa na hierarquia que existia entre eles. Patrões não serviam café para empregadas, mas ali estava ele, tratando-a como uma igual. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, e conversaram sobre assuntos cotidianos: o tempo, as notícias, os planos dela para o fim de semana. Mas havia uma corrente subterrânea em cada palavra, uma consciência constante da proximidade física e da intimidade emocional que estava crescendo entre eles. "Você tem família aqui em São Paulo?" perguntou Rafael, e Clarice percebeu que era a primeira vez que ele demonstrava curiosidade sobre sua vida pessoal. "Tenho uma irmã que mora no interior, mas aqui é só eu mesmo", respondeu ela, sentindo-se confortável para compartilhar. "E o senhor? Além da sua irmã que mora em Brasília, tem mais alguém?" Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a xícara entre as mãos. "Não tenho ninguém próximo, na verdade. Meus pais morreram quando eu era jovem e Patrícia... Bem, nossa relação é complicada. Ela tem opiniões muito fortes sobre como eu deveria viver minha vida." Havia uma tristeza na voz dele que fez Clarice querer consolá-lo de alguma forma, mas ela se conteve. "Deve ser solitário às vezes", disse ela suavemente, e Rafael a olhou com uma intensidade que a fez corar. "Era solitário", corrigiu ele. "Ultimamente tem sido... diferente." A semana chegou ao fim, com ambos navegando cuidadosamente pelos novos territórios emocionais que se abriam entre eles. Não havia mais beijos ou momentos de proximidade física como aquela noite na cozinha. Mas havia algo ainda mais perigoso, uma intimidade emocional crescente que os fazia procurar a companhia um do outro. Rafael encontrava desculpas para prolongar as conversas, e Clarice se pegava caprichando ainda mais no trabalho, como se cada ambiente perfeito fosse uma forma silenciosa de demonstrar carinho. Quando sexta-feira chegou e ela se despediu para o fim de semana, ambos sentiram um vazio estranho. "Tenha um bom fim de semana, Clarice", disse Rafael, e havia algo em sua voz que soava quase como "sentirei sua falta". Naquela sexta à noite, sozinha em seu apartamento, Clarice finalmente admitiu para si mesma o que vinha tentando negar. Estava se apaixonando por Rafael Monteiro. Não era apenas uma paixão física ou admiração pelo sucesso dele, mas algo muito mais profundo. Ela havia descoberto um homem sensível por trás da fachada empresarial, alguém que valorizava as pequenas coisas da vida tanto quanto ela. O problema era que ele continuava sendo seu patrão, e ela não fazia ideia de como navegar por esses sentimentos sem colocar tudo a perder.
O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, Rafael passava pela mesma luta interna, se questionando se deveria agir conforme seus sentimentos ou manter a distância profissional que o bom senso mandava. Na segunda-feira seguinte, Clarice chegou à mansão encontrando Rafael no escritório cercado de livros de administração e gestão empresarial. Ele levantou os olhos quando ela passou pela porta e sorriu de uma forma que fez seu coração pular uma batida. Clarice, que bom que chegou. Estava selecionando alguns materiais que podem ajudar com seus estudos, disse ele, apontando para uma pilha de livros sobre a mesa. Alguns são bem técnicos, mas outros têm uma linguagem mais acessível. Pensei que poderiam ser úteis. A consideração dele a tocou profundamente, mas também intensificou a confusão que sentia. Era impossível ignorar como ele estava tentando se aproximar dela, oferecendo ajuda de formas que iam muito além da relação profissional normal. O senhor não precisava se incomodar, disse ela, aproximando-se da mesa para ver os títulos. Mas agradeço muito. Alguns desses livros custam o que eu ganho numa semana. Rafael franziu a sobrancelha ligeiramente. Não pense nisso como favor. Pense como um investimento em alguém que tem potencial para ir muito longe. Na verdade, continuou Rafael, fechando o laptop que estava usando, eu estava pensando se você gostaria que eu explicasse alguns conceitos que costumam ser mais complicados. Tenho experiência prática em muitas áreas que você está estudando. A oferta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Clarice sabia que aceitar significaria passar mais tempo sozinha com ele, conversando sobre assuntos que exigiriam proximidade física enquanto olhavam livros e anotações juntos. Não quero abusar da gentileza do senhor, respondeu ela, mas havia hesitação em sua voz que ele soube interpretar como interesse. Não é gentileza, Clarice. É prazer mesmo. Faz muito tempo que não converso com alguém sobre coisas que realmente importam, sem ser apenas negócios e dinheiro. Havia uma sinceridade na voz dele que a convenceu. Então aceito, disse ela, sentindo um misto de nervosismo e animação. A primeira sessão de estudos aconteceu naquela mesma tarde. Rafael arrumou uma mesa na biblioteca, criando um ambiente aconchegante com 2 cadeiras posicionadas lado a lado para que pudessem olhar os mesmos materiais. Quando Clarice se sentou ao lado dele, percebeu como era diferente estar tão perto, sem a tensão daquele momento na cozinha. Agora havia uma intimidade mais suave, baseada na troca intelectual. Vamos começar com gestão financeira, disse Rafael, abrindo um dos livros. Eu sei que pode parecer complicado no início, mas vou explicar com exemplos práticos. Enquanto ele falava sobre fluxo de caixa e planejamento orçamentário, Clarice se encontrou admirando não apenas seu conhecimento, mas a paciência com que explicava cada conceito, certificando-se de que ela estava acompanhando. Durante as 2 horas que passaram estudando, Clarice descobriu aspectos de Rafael que não conhecia. Ele tinha uma paixão genuína por ensinar. Gesticulava com entusiasmo quando explicava conceitos que considerava importantes e tinha uma forma de simplificar assuntos complexos que revelava não apenas inteligência, mas sabedoria. Você aprende muito rápido, comentou ele quando ela conseguiu resolver um exercício de análise financeira sozinha. Tem certeza de que a administração é o que quer seguir? Com essa capacidade de raciocínio, poderia se especializar em qualquer área. O elogio a fez corar, mas também despertou uma confiança em si mesma que há muito tempo não sentia. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, confessou ela. Algo pequeno, talvez relacionado à decoração ou organização de ambientes, mas sempre achei que era sonho demais para alguém como eu. Alguém como você? Perguntou Rafael, virando-se para encará-la completamente. Clarice, você tem um talento natural para transformar espaços, um olho para detalhes que muitos profissionais da área gostariam de ter, e agora vejo que tem também a base teórica para administrar um negócio. Por que acha que é sonho demais? A pergunta a pegou desprevenida, forçando-a a confrontar inseguranças que carregava há anos. Porque venho de uma família simples, porque não tive as mesmas oportunidades que outras pessoas, porque... Ela parou, percebendo que estava se diminuindo. Rafael se inclinou ligeiramente em direção a ela,
E sua voz ficou mais suave quando disse: porque nada disso define o que você é capaz de conquistar. Eu conheço pessoas que herdaram fortunas e não conseguem administrar nem a própria vida, e conheço outras que construíram impérios partindo do zero. A conversa tomou um rumo mais pessoal quando Rafael começou a compartilhar sua própria história. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 23 anos, contou ele. E Clarice pôde ver a dor ainda viva em seus olhos. Eles deixaram algumas propriedades, mas nada extraordinário. Tudo que construí depois foi através de muito trabalho, alguns erros caros e muitas noites sem dormir. Ela ficou tocada pela confiança que ele estava depositando nela ao compartilhar algo tão íntimo. Deve ter sido muito difícil perder os dois tão jovem, disse ela suavemente. Rafael assentiu, olhando para as próprias mãos. O pior foi a solidão que veio depois. Patrícia já morava longe, seguindo a carreira dela, e de repente me vi completamente sozinho, tentando tocar os negócios e ao mesmo tempo lidar com a perda. Por isso o senhor trabalha tanto? Perguntou Clarice, e a pergunta o fez refletir por um momento. No início era necessidade, depois virou hábito e, por fim, virou fuga, eu acho. Quando você está sempre ocupado, não tem tempo para sentir o vazio. A honestidade dele a emocionou, e ela sentiu uma vontade quase irresistível de consolá-lo de alguma forma. Mas agora, insistiu ela, ainda sente esse vazio? Rafael a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não ultimamente, respondeu ele. Ultimamente, quando chego em casa, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde posso simplesmente ser eu mesmo. A implicação de suas palavras era clara, e Clarice sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O momento foi quebrado pelo som do telefone de Rafael tocando. Era uma ligação de trabalho que ele não podia ignorar, e enquanto atendia, Clarice aproveitou para processar tudo o que haviam conversado. Era impossível não perceber que a proximidade entre eles estava crescendo de forma exponencial. Não era apenas atração física, mas uma conexão emocional profunda que os fazia querer compartilhar pensamentos, medos e sonhos. Quando Rafael terminou a ligação, havia uma expressão preocupada em seu rosto. "Problemas no trabalho?" perguntou ela. Ele suspirou. "Nada que não possa ser resolvido, mas vou precisar viajar amanhã para Brasília. Algumas questões legais relacionadas àquele projeto que não deu certo." A notícia a decepcionou mais do que deveria, e ela não conseguiu esconder completamente sua reação. "Vai ficar fora por muito tempo?" perguntou ela, tentando soar casual. Rafael notou a preocupação em sua voz e sentiu algo se mover em seu peito. "Alguns dias. Talvez uma semana. Mas..." Ele hesitou como se estivesse lutando contra si mesmo antes de continuar. "Quando eu voltar, gostaria de continuar essas sessões de estudo. Se você quiser, claro." Havia algo em seus olhos que ia muito além de uma oferta educacional, e ambos sabiam disso. "Eu gostaria muito", respondeu ela. E pela primeira vez desde aquela noite na cozinha, seus olhares se encontraram e permaneceram conectados por vários segundos, carregados de uma promessa silenciosa de que algo importante estava começando entre eles, algo que nenhum dos dois estava conseguindo mais resistir. Rafael ficou fora por 8 dias que pareceram eternos para Clarice. Durante sua ausência, ela se pegou cuidando da mansão com ainda mais carinho, como se cada ambiente impecável fosse uma forma de demonstrar que sentia falta dele. Arranjou flores frescas todos os dias, mesmo sabendo que ele não estava lá para vê-las, e se encontrou várias vezes parada na porta do escritório dele, lembrando das horas que haviam passado estudando juntos. Quando finalmente ouviu o som da chave na fechadura numa sexta-feira à noite, seu coração disparou de uma forma que a assustou. Era como se uma parte dela, que havia ficado em suspenso durante aqueles dias, finalmente voltasse a funcionar. Rafael entrou carregando a mala e um buquê de flores que a fez corar instantaneamente. "Para substituir as que murcharam enquanto estive fora", disse ele com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Senti falta de vê-las na cozinha todas as manhãs." "Como foi a viagem?" perguntou Clarice, recebendo as flores com mãos ligeiramente trêmulas. Era a primeira vez que alguém lhe dava flores, e o gesto a emocionou mais do que deveria.
Melhor do que esperava, respondeu Rafael, e havia um alívio genuíno em sua voz. Consegui resolver a maior parte dos problemas legais, e ainda por cima, fechei um novo contrato que pode compensar algumas das perdas do projeto anterior. Ele parecia mais leve, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Mas não foi isso que mais me deixou feliz durante a viagem, continuou ele, aproximando-se enquanto ela arranjava as flores em um vaso. Foi a certeza de que tinha alguém especial me esperando em casa. As palavras dele fizeram Clarice parar o que estava fazendo e olhá-lo diretamente. Havia uma determinação em seus olhos que ela não tinha visto antes, como se ele tivesse tomado alguma decisão importante durante os dias longe. Senhor Rafael, começou ela, mas ele a interrompeu suavemente. Quando estava em Brasília, hospedado naqueles hotéis impessoais, tive muito tempo para pensar sobre nós dois, sobre o que está acontecendo entre a gente. Ele se aproximou mais, e Clarice sentiu seu coração acelerar. E cheguei à conclusão de que não quero mais fingir que isso é apenas uma relação profissional. Não consegui parar de pensar em você nenhum dia, Clarice. Não consegui parar de lembrar das nossas conversas, da forma como você sorri quando explico algo que considera interessante, de como seus olhos brilham quando fala sobre seus sonhos. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente, mas também aumentou sua ansiedade. E se isso der errado? Perguntou ela em um sussurro. E se no final eu acabar perdendo não só o emprego, mas também isso que está crescendo entre a gente? Rafael se aproximou ainda mais, até que ficaram a poucos centímetros um do outro. Clarice, olha para mim, disse ele suavemente, e quando ela ergueu os olhos, ele continuou. Eu tenho 35 anos e nunca senti por ninguém o que sinto por você. Não é paixão passageira ou solidão disfarçada. É algo que mexe comigo de uma forma que não consigo explicar. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Me faz querer chegar em casa todos os dias. Me faz acreditar que talvez eu não precise ficar sozinho para sempre. As palavras dele ecoaram no coração de Clarice, que lutava entre o desejo de se entregar completamente àqueles sentimentos e o medo de se machucar. Mas e a diferença entre a gente? Perguntou ela. O senhor é um empresário bem-sucedido e eu sou apenas... Ele colocou um dedo suavemente sobre os lábios dela, silenciando-a. Você é a mulher mais incrível que já conheci, e pare de se diminuir. O momento da primeira declaração chegou de forma natural quando Rafael tomou as mãos dela entre as suas. Eu te amo, Clarice, disse ele, e as palavras saíram com uma certeza que a surpreendeu. Sei que pode parecer loucura depois de tão pouco tempo, mas é a verdade. Amo sua dedicação, sua pureza, sua forma de ver beleza nas pequenas coisas. Amo como você me faz sentir em paz comigo mesmo. Lágrimas se formaram nos olhos de Clarice, não de tristeza, mas da emoção avassaladora de ouvir as palavras que secretamente desejava há meses. Eu também te amo, confessou ela em um sussurro, e foi como se uma represa se rompesse dentro dela. Tentei lutar contra isso. Tentei convencer a mim mesma de que era só admiração, mas a verdade é que me apaixonei por você desde aquela primeira vez que conversamos de verdade. Me apaixonei pelo homem gentil por trás do empresário bem-sucedido. Quando finalmente se beijaram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Rafael a atraiu para mais perto, envolvendo-a nos braços com uma ternura que a fez se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão, mas quando Clarice correspondeu com igual intensidade, aprofundou-se em algo mais urgente e cheio de toda a paixão que vinham guardando. Ela podia sentir o coração dele batendo acelerado contra seu peito, podia sentir como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto acariciavam seu rosto. Era o primeiro beijo de amor verdadeiro da vida dela, e ela soube instintivamente que nunca esqueceria aquele momento. O cheiro do perfume dele, o gosto suave de seus lábios, a forma como ele sussurrava seu nome entre um beijo e outro. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e com os olhos brilhando de emoção. Não quero mais que você seja apenas minha empregada, disse Rafael, acariciando o rosto dela.
Quero que seja minha namorada, minha companheira, a pessoa que divide comigo os dias bons e ruins. Clarice se aninhou em seus braços, sentindo-se mais completa do que jamais havia se sentido. E o que vamos fazer em relação ao trabalho? Perguntou ela, porque parte de sua mente prática ainda funcionava mesmo em meio àquela avalanche de sentimentos. Vamos descobrir juntos, respondeu ele, beijando sua testa. O importante é que agora não precisamos mais esconder o que sentimos um pelo outro. Eles passaram o resto da noite conversando sobre tudo e nada, descobrindo pequenos detalhes um do outro, planejando como ia funcionar esse novo relacionamento. Quando Clarice finalmente voltou para seu apartamento naquela madrugada, levava consigo não apenas a certeza de que estava amando e sendo amada, mas também uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Rafael havia despertado nela uma confiança que não sabia que possuía. Uma sensação de que merecia ser feliz e ser tratada como alguém especial. Enquanto se preparava para dormir, não conseguia parar de sorrir ao lembrar de cada momento daquela noite mágica. Do outro lado da cidade, Rafael também não conseguia dormir, mas pela primeira vez em muitos anos, a insônia era causada por felicidade, não por preocupações. Ele havia encontrado em Clarice não apenas uma mulher para amar, mas alguém que o fazia sentir que a vida tinha sentido novamente. O que nenhum dos dois imaginava era que esse amor que parecia tão perfeito logo seria testado por forças externas que não esperavam enfrentar. 3 semanas se passaram desde que Rafael e Clarice se declararam, e cada dia fortalecia ainda mais a conexão especial entre eles. O relacionamento floresceu de uma forma natural e intensa, como se finalmente tivessem encontrado as peças que faltavam em suas vidas. Rafael mudou completamente sua rotina de trabalho, passando mais tempo em casa para estar próximo dela. Transformaram as sessões de estudo em encontros diários onde misturavam administração com conversas íntimas sobre sonhos e planos futuros. Clarice continuava cuidando da casa, mas agora havia uma leveza diferente em seus movimentos, como se cada ambiente que organizava fosse uma demonstração de amor por aquele homem que havia transformado sua vida. Eles haviam estabelecido uma rotina de pequenas intimidades. Café da manhã juntos quando ele não viajava, almoços preparados a 4 mãos e longas conversas ao fim de cada dia de trabalho dela. Rafael se mostrava um namorado atencioso e respeitoso, sempre preocupado com o bem-estar dela e com seus sentimentos. Nunca pressionou para que as coisas evoluíssem fisicamente, além dos beijos apaixonados que trocavam. Ele sabia, através das conversas que haviam tido, que Clarice era inexperiente em relacionamentos e queria que ela se sentisse completamente segura e confortável antes de darem qualquer passo mais íntimo. "Não tenho pressa para nada, meu amor", disse ele numa noite quando estavam abraçados no sofá da sala. "Quero que você saiba que pode confiar em mim completamente, que vou respeitar seu tempo para tudo." A consideração dele a tocava profundamente e só aumentava o amor que sentia. Era como se ele entendesse instintivamente suas inseguranças e fizesse questão de mostrar que estava ali por muito mais do que atração física. A mudança na dinâmica entre eles era visível em cada detalhe. Rafael havia pedido para ela parar de chamá-lo de senhor, e agora o som de seu nome nos lábios dela era música para seus ouvidos. Ele comprou uma mesa de estudos para que ela pudesse usar a biblioteca como seu espaço pessoal de aprendizado, e sempre chegava em casa com pequenos presentes. Um livro novo, uma planta para seu apartamento ou simplesmente suas flores favoritas. Clarice, por sua vez, começou a cozinhar pratos especiais para ele, descobrindo que tinha um talento natural para a culinária que nunca havia explorado. "Onde você aprendeu a fazer esse molho?", perguntava ele, saboreando cada garfada como se fosse uma iguaria de restaurante refinado. "Inventei pensando no que você poderia gostar", respondia ela, corando com o prazer de vê-lo apreciando algo que fez especialmente para ele. Em uma sexta-feira à noite, após um dia particularmente estressante para Rafael com reuniões difíceis e decisões complexas, Clarice percebeu como ele chegou em casa, carregando tensão nos ombros. Ela havia preparado um jantar especial,
com velas na mesa de jantar e uma playlist suave tocando ao fundo. "O que é tudo isso?" perguntou ele, genuinamente surpreso e tocado pelo capricho. "Achei que você merecia chegar em casa e encontrar algo especial depois de um dia difícil", respondeu ela, ajudando-o a tirar o paletó. Durante o jantar, ela o fez falar sobre os problemas do trabalho, ouvindo com atenção genuína e oferecendo perspectivas que o surpreenderam pela maturidade. "Como você consegue sempre saber exatamente o que eu preciso ouvir?" perguntou ele, segurando a mão dela sobre a mesa. "Porque te amo e presto atenção em você." Foi a resposta simples e honesta que o fez perceber mais uma vez como era sortudo por tê-la encontrado. Após o jantar, eles se acomodaram na sala, onde uma lareira elétrica criava um ambiente aconchegante. Rafael puxou Clarice para seus braços no sofá e elas se aninharam de forma natural, como se seus corpos soubessem exatamente como se encaixar. "Clarice", disse ele depois de alguns minutos de silêncio confortável, "eu quero te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesta comigo." Ela se ajeitou para poder olhá-lo nos olhos. "Pode perguntar o que quiser." Rafael acariciou o rosto dela com ternura. "Você se sente pronta para sermos completamente íntimos? Porque eu sinto que nosso amor é tão real, tão profundo, que gostaria de poder demonstrá-lo de todas as formas possíveis. Mas só se você quiser também, só se sentir segura e amada." A pergunta fez o coração de Clarice acelerar, não de medo, mas de uma antecipação doce e emocionante. "Eu também quero isso", respondeu ela, sua voz suave, mas decidida. "Quero ser sua de todas as formas. Confio em você completamente, Rafael." Era verdade. Durante essas semanas juntos, ele havia provado ser o homem mais gentil e respeitoso que ela poderia imaginar. Não havia pressa em seus gestos, apenas amor genuíno em cada carícia, em cada beijo, em cada palavra sussurrada. Quando ele a levou pela mão até seu quarto, Clarice sentiu uma mistura de nervosismo e excitação, mas, sobretudo, uma certeza profunda de que estava fazendo a coisa certa com a pessoa certa. O quarto estava iluminado apenas pela luz suave do abajur, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Rafael a puxou para perto de si, olhando em seus olhos como se quisesse se certificar mais uma vez de que ela estava completamente segura de sua decisão. "Eu te amo tanto", sussurrou ele, beijando-a com toda a paixão que vinha guardando. Ela correspondeu com igual intensidade, perdendo-se na sensação de estar nos braços do homem que amava. Cada caricia era feita com cuidado e ternura, e Rafael se certificou de que ela se sentisse amada e respeitada a cada momento. Naquela noite, subiram para o quarto de Rafael, onde finalmente se entregaram ao amor que crescia entre eles, selando de forma definitiva a união de duas almas que haviam encontrado uma na outra sua cara metade. Foi uma noite de descobertas mútuas, de sussurros apaixonados e de uma intimidade que os conectou de forma ainda mais profunda. Quando amanheceu, Clarice acordou nos braços de Rafael, sentindo-se completa de uma forma que nunca havia experimentado. Ele já estava acordado, observando-a dormir com um sorriso de pura felicidade no rosto. "Bom dia, meu amor", disse ele, beijando sua testa. "Dormiu bem?" Ela se espreguiçou, aninhando-se ainda mais em seus braços. "Melhor do que qualquer noite da minha vida", respondeu. E era a mais pura verdade. Eles passaram a manhã conversando sobre tudo e nada, planejando o futuro, falando sobre casamento como se fosse uma questão de quando, não de se. "Quero que você conheça minha irmã", disse Rafael enquanto preparavam o café da manhã juntos. "Patrícia pode ser um pouco difícil no início, mas tenho certeza de que vai acabar te adorando." Clarice sorriu, sem imaginar que essa apresentação mudaria completamente o rumo de suas vidas. Patrícia Monteiro chegou de Brasília sem avisar numa segunda-feira de manhã, quando Clarice estava preparando o café da manhã e Rafael trabalhava em seu escritório. O som da campainha ecoou pela mansão e Clarice foi atender, não esperando encontrar uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos na porta, com maletas de viagem e uma expressão de determinação no rosto. "Você deve ser a empregada", disse Patrícia sem preâmbulos, entrando na casa como se fosse dona do lugar. "Onde está meu irmão?"
Havia algo no tom de voz dela que deixou Clarice imediatamente desconfortável, uma frieza que contrastava drasticamente com a personalidade calorosa de Rafael. Bom dia. O Rafael está no escritório. Posso avisá-lo que a senhora chegou? Respondeu Clarice educadamente, tentando ignorar a forma como os olhos de Patrícia a examinavam de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada detalhe de sua aparência e encontrando falhas em todos eles. Rafael apareceu na sala poucos minutos depois, claramente surpreso pela visita inesperada da irmã. Patrícia, não sabia que vinha para São Paulo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, abraçando-a com o carinho genuíno de sempre. Clarice aproveitou para se retirar discretamente, intuindo que os irmãos precisavam conversar sozinhos, mas não antes de perceber como Patrícia observou atentamente a familiaridade com que Rafael falou com ela. Nada aconteceu, respondeu Patrícia, lançando um olhar significativo na direção por onde Clarice havia saído. Só achei que era hora de fazer uma visita e ver como você está. Senti sua falta, Rafael. Mas havia algo na forma como disse isso, uma intenção por trás das palavras que deixou Rafael ligeiramente apreensivo. Ele conhecia a irmã o suficiente para saber quando ela tinha algum plano em mente. Durante o almoço, preparado cuidadosamente por Clarice, Patrícia começou sua investigação sutil. A empregada parece muito dedicada, comentou ela, observando como Rafael agradecia Clarice de forma calorosa demais para uma relação meramente profissional. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Rafael sentiu uma tensão crescer, pressentindo onde a conversa ia parar. Clarice trabalha aqui há quase 8 meses. É uma excelente profissional, respondeu ele, tentando manter um tom neutro. Patrícia sorriu de forma que não chegou aos olhos. Excelente profissional, entendo. E vocês têm uma relação próxima? A pergunta direta pegou Rafael de surpresa, e sua hesitação momentânea foi toda a confirmação que Patrícia precisava. Rafael, por favor, me diga que não está se envolvendo romanticamente com a empregada, disse ela, sua voz carregada de desaprovação e incredulidade. Não é da sua conta, Patrícia, respondeu Rafael, sua voz ficando mais fria. E não se refira a ela como a empregada. O nome dela é Clarice, e sim, nós temos um relacionamento. A confirmação fez Patrícia se levantar da cadeira claramente agitada. Você perdeu a cabeça completamente. Uma empregada doméstica, Rafael. Você tem ideia de como isso vai parecer para nossos amigos, para nossos parceiros de negócios? Ela começou a caminhar de um lado para outro da sala de jantar, gesticulando dramaticamente. Essa mulher obviamente viu uma oportunidade de ouro e te manipulou. Como você não consegue enxergar isso? A acusação fez Rafael se levantar também, sua paciência chegando ao limite. Clarice não é manipuladora. Ela é genuína, carinhosa, inteligente. Ela me faz feliz de uma forma que não sentia há anos. Mas Patrícia continuou seu ataque. Claro que te faz feliz. É exatamente isso que essas mulheres fazem. Elas estudam homens como você, solitários e bem-sucedidos, e sabem exatamente que botões apertar. Clarice, que estava na cozinha terminando de lavar a louça, não pôde evitar ouvir parte da discussão. Cada palavra de Patrícia era como uma punhalada em seu coração. Era doloroso ouvir alguém reduzir seus sentimentos genuínos a uma suposta estratégia calculista para conseguir dinheiro. Ela sabia que devia sair da cozinha e se afastar da conversa, mas seus pés pareciam presos ao chão. Você precisa terminar isso antes que vire um escândalo público, continuou Patrícia. Imagine as manchetes. Empresário milionário se casa com empregada doméstica. Nosso sobrenome vai virar piada. Rafael bateu o punho na mesa, fazendo os pratos tremeram. Chega, Patrícia, não vou permitir que fale assim de Clarice. Se não consegue respeitar a mulher que amo, então talvez seja melhor você procurar um hotel. A menção à palavra amo fez Patrícia parar de andar, como se tivesse levado um tapa na cara. Amor, repetiu ela, sua voz agora perigosamente baixa. Rafael, você realmente acredita que ela te ama? Uma mulher simples que provavelmente nunca teve nada na vida, de repente se apaixona pelo patrão milionário. Que conveniente. Ela se aproximou do irmão, sua expressão agora mais calculista.
Eu vou provar para você que tipo de pessoa ela realmente é. Nos dias seguintes, Patrícia iniciou uma campanha sutil, mas venenosa contra Clarice. Começou fazendo comentários aparentemente inocentes sobre como era interessante a forma como algumas pessoas conseguiam melhorar de vida através de relacionamentos estratégicos. Ela contratou uma empresa de investigação para descobrir detalhes sobre o passado de Clarice, na esperança de encontrar algo comprometedor. Quando isso não revelou nada além de uma vida honesta e trabalhadora, Patrícia decidiu criar suas próprias evidências. Uma tarde, quando Rafael saiu para uma reunião, Patrícia abordou Clarice diretamente na cozinha. "Precisamos conversar", disse ela, sentando-se à mesa como se fosse uma negociação de negócios. "Eu sei exatamente o que você está fazendo com meu irmão e não vou permitir que continue." Clarice sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter a compostura. "Não entendo do que a senhora está falando. Rafael e eu nos amamos de verdade." Patrícia riu de forma cruel. "Amor, por favor. Você viu uma oportunidade e agarrou, mas eu tenho uma proposta para você." Ela tirou um envelope de sua bolsa e colocou sobre a mesa. "Aqui tem um cheque de R$ 500.000. É para você desaparecer da vida do meu irmão. Pegue o dinheiro, invente uma desculpa para sair da cidade e deixe Rafael seguir a vida dele com alguém do nível social dele." Clarice olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. "A senhora está tentando me subornar?" perguntou, sua voz trêmula de indignação. "Estou oferecendo uma solução inteligente para uma situação constrangedora", corrigiu Patrícia. "Rafael pode estar cego agora, mas eventualmente vai perceber que vocês não têm futuro juntos. É melhor para todos se isso acontecer antes que ele faça alguma besteira como pedir você em casamento." A menção ao casamento fez o coração de Clarice se apertar, porque era exatamente isso que ela e Rafael vinham conversando nos últimos dias. "Eu jamais aceitaria seu dinheiro", disse ela, empurrando o envelope de volta, "e jamais deixaria Rafael por dinheiro nenhum no mundo." Patrícia recolheu o envelope com um sorriso frio. "Que pena, porque agora vou ter que resolver isso de outra forma." A outra forma de Patrícia se manifestou quando ela plantou evidências falsas para fazer Rafael duvidar da sinceridade de Clarice. Ela interceptou algumas das correspondências de Clarice, incluindo extratos bancários, e começou a insinuar que havia movimentações financeiras suspeitas coincidindo com o início do relacionamento. "Olha só que interessante", disse ela uma noite durante o jantar, mostrando papéis para Rafael. "Parece que sua namorada fez alguns investimentos bem calculados logo depois que vocês começaram a namorar. Como será que uma empregada doméstica conseguiu dinheiro para isso?" O que Patrícia não mencionou era que os investimentos eram, na verdade, as economias que Clarice havia guardado durante meses para pagar o próximo semestre da faculdade, mas apresentados fora de contexto, pareciam suspeitos. Rafael olhou os papéis com confusão crescente, sem entender como sua irmã havia conseguido acesso a informações pessoais de Clarice, mas começando a sentir uma semente de dúvida sendo plantada em sua mente. A gota d'água veio numa sexta-feira à noite, quando Patrícia orquestrou seu golpe final. Ela havia descoberto que Clarice recebia uma pequena ajuda financeira mensal de uma tia distante para complementar os estudos, algo que Clarice nunca havia mencionado para Rafael por considerar irrelevante. Patrícia apresentou esses depósitos como evidência de que Clarice estava mentindo sobre sua situação financeira real. "Rafael, você precisa ver isso", disse ela, entrando no escritório onde ele trabalhava, enquanto Clarice preparava o jantar. "Descobri que sua namorada tem recebido dinheiro de fontes que nunca te contou. Por que será que ela esconderia isso de você?" Rafael pegou os documentos com uma expressão cada vez mais sombria. A pressão constante de Patrícia durante 2 semanas, combinada com a aparente evidência diante de seus olhos, começou a abalar sua confiança. "Talvez ela tenha seus motivos", disse ele, mas sua voz carecia da convicção de antes. "Motivos?", repetiu Patrícia, fingindo preocupação. "Rafael, pense bem. Uma mulher que realmente te ama não esconderia nada importante sobre sua vida financeira.
a menos que tenha algo a esconder. Ela se inclinou sobre a mesa, sua voz ficando mais persuasiva. Eu sei que é doloroso aceitar, mas essa mulher claramente tem um plano. Primeiro conquista sua confiança, depois sua paixão, e agora está manipulando a situação para conseguir o que quer. Segurança financeira. Rafael sentia sua cabeça girando. Durante semanas, Patrícia havia plantado sementes de dúvida que agora cresciam como ervas daninhas em sua mente. Mas ela nunca me pediu nada, protestou ele fracamente. Ainda não, respondeu Patrícia, mas vai pedir. E quando pedir, vai ser algo grande. Talvez um empréstimo para a família, ou ajuda para abrir o negócio próprio que tanto fala. É sempre assim que funciona. Quando Clarice terminou de preparar o jantar e os chamou, Rafael estava visivelmente perturbado. Durante a refeição, ele ficou mais quieto do que o normal, respondendo às tentativas de conversa dela com monossílabos. Clarice percebeu a tensão no ar, mas atribuiu ao estresse do trabalho que ele havia mencionado durante a semana. Depois do jantar, quando Patrícia se recolheu para o quarto de hóspedes, Rafael finalmente decidiu confrontar Clarice. Preciso te perguntar uma coisa, disse ele, sua voz carregada de uma frieza que ela não reconheceu. Você recebe dinheiro de alguém da sua família? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Recebo uma ajudinha pequena da minha tia para os estudos. Por que a pergunta? Ela não entendeu por que isso seria importante, mas a expressão no rosto de Rafael a alarmou. Por que nunca me contou isso? Perguntou Rafael, e havia uma acusação implícita em sua voz que fez o coração de Clarice disparar de ansiedade. Porque não achei que fosse importante, respondeu ela, genuinamente confusa. São apenas R$ 300 por mês que ela manda para me ajudar com os livros da faculdade. Por que isso te incomoda? Mas Rafael já havia sido envenenado pelas insinuações de Patrícia. Como posso ter certeza de que são apenas R$ 300? Como posso ter certeza de que você não está mentindo sobre outras coisas também? A pergunta foi como um tapa na cara de Clarice. Você está duvidando da minha honestidade? Perguntou ela, sua voz tremendo de dor e incredulidade. Rafael, como pode pensar que eu mentiria para você? A mágoa em seus olhos era genuína, mas Rafael estava muito confuso para interpretar corretamente. Não sei mais o que pensar, Clarice, disse ele, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Minha irmã tem razão em algumas coisas. Talvez eu tenha me deixado levar pela emoção e não tenha visto as coisas com clareza. Cada palavra dele era como uma punhalada no coração de Clarice. Que coisas? Perguntou ela, embora parte dela não quisesse ouvir a resposta. Que talvez você tenha visto uma oportunidade em mim, um homem solitário, bem-sucedido financeiramente, que poderia te dar a estabilidade que você nunca teve. A acusação era tão injusta e dolorosa que Clarice sentiu lágrimas queimando seus olhos. Como você pode pensar isso de mim? Sussurrou ela. Depois de tudo que vivemos juntos, depois de tudo que compartilhamos, você realmente acredita que eu sou capaz de manipulá-lo dessa forma? Rafael olhou para ela e, por um momento, sua resolução vacilou. Havia tanta dor genuína em seus olhos que era difícil acreditar que fosse fingimento. Mas as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Essas mulheres são especialistas em parecer autênticas. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ele finalmente. Talvez seja melhor você... Talvez você devesse considerar procurar outro emprego. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pará-las, e o impacto delas no rosto de Clarice foi devastador. Ela o encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Está bem, disse ela com uma voz que mal conseguia ouvir. Se é isso que você quer. Ela se levantou da mesa com dignidade, mesmo com o coração despedaçado. Vou recolher minhas coisas e sair pela manhã. Naquela noite, Clarice fez sua mala com lágrimas embaçando sua visão. Cada peça de roupa que dobrava, cada objeto pessoal que guardava, era uma lembrança do tempo feliz que havia passado naquela casa. Ela não conseguia entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Na manhã seguinte,
Ela deixou sua chave sobre a mesa da cozinha, junto com um bilhete simples. Rafael, eu sempre te amei de verdade. Sinto muito que você não tenha conseguido acreditar nisso. Quando saiu pela porta principal pela última vez, carregando sua pequena mala, sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas um emprego, mas o amor da sua vida. Rafael assistiu da janela do escritório enquanto ela se afastava, e uma parte dele gritava para correr atrás dela, mas o orgulho e as dúvidas plantadas por Patrícia o mantiveram imóvel. 3 semanas depois, vivendo em um quarto alugado e trabalhando como faxineira em uma empresa de limpeza, Clarice começou a sentir enjoos matinais que a preocuparam. Inicialmente atribuiu ao estresse emocional que estava vivendo desde a separação de Rafael, mas quando os sintomas persistiram e sua menstruação atrasou, uma possibilidade terrível e maravilhosa ao mesmo tempo cruzou sua mente. Ela comprou um teste de gravidez em uma farmácia distante, suas mãos tremendo enquanto seguia as instruções. Quando o resultado positivo apareceu, Clarice se sentou no chão do banheiro pequeno e chorou por horas. Estava grávida do homem que amava, mas que havia duvidado de seu amor e a havia expulsado de sua vida. A ironia da situação era cruel. Ela carregava o filho de Rafael no momento em que eles estavam mais distantes um do outro. Durante dias, Clarice lutou com a decisão de contar ou não para Rafael sobre a gravidez. Parte dela queria que ele soubesse, que ele tivesse a chance de ser pai, mas outra parte temia que ele pensasse que era mais uma manipulação da parte dela. No final, decidiu que criaria o bebê sozinha. Não preciso de ninguém que duvide do meu amor, disse para si mesma, acariciando a barriga ainda plana. Vamos ficar bem, você e eu. Ela conseguiu um emprego melhor em uma empresa de limpeza corporativa e começou a fazer planos para sua nova vida como mãe solteira. Enquanto isso, Rafael passava seus dias mergulhado no trabalho, tentando esquecer Clarice, mas falhando miseravelmente. A casa parecia vazia sem ela, e ele se pegava procurando por flores frescas na cozinha todas as manhãs, apenas para se lembrar dolorosamente de que ela não estava mais lá. 2 meses haviam se passado desde que Clarice saiu da mansão, e Rafael vivia mergulhado em uma névoa de arrependimento e trabalho excessivo. Patrícia havia voltado para Brasília depois de uma semana, satisfeita com o resultado de sua interferência, mas deixando o irmão em um estado emocional devastador que ela não havia previsto. Rafael tentava se convencer de que havia feito a coisa certa, mas todos os dias que passavam só intensificavam a sensação de que havia cometido o maior erro de sua vida. A mansão, que antes era seu refúgio, agora parecia um mausoléu de lembranças felizes. Ele havia contratado uma nova empregada, mas a mulher, embora competente, não conseguia recriar o ambiente acolhedor que Clarice criava naturalmente. As flores na cozinha haviam murchado e nunca foram substituídas, e a casa, apesar de limpa, parecia fria e sem vida. Foi durante uma reunião de negócios no Centro Empresarial de São Paulo que o destino decidiu intervir. Rafael estava saindo de uma apresentação quando viu uma figura familiar limpando os vidros do saguão principal do prédio. Seu coração parou por um segundo antes de disparar violentamente. Era Clarice, vestindo do uniforme azul da empresa de limpeza, com o cabelo preso em um coque simples. Ela estava de perfil para ele, concentrada no trabalho, e mesmo à distância, ele pôde notar que havia algo diferente nela. Estava mais magra no rosto, mas havia uma curvatura sutil em seu corpo que não estava lá antes. Quando ela se virou, seus olhos se encontraram através do vidro que separava o saguão do elevador. O impacto do reencontro foi devastador para ambos. Clarice ficou imóvel por alguns segundos, seu rosto empalidecendo visivelmente, enquanto Rafael sentiu todas as emoções reprimidas dos últimos meses explodirem em seu peito. Rafael saiu do elevador e caminhou determinadamente em direção a ela, ignorando os olhares curiosos de outras pessoas no saguão. Clarice, disse ele quando chegou perto o suficiente, sua voz rouca de emoção. Ela havia voltado ao trabalho, tentando fingir que não o havia visto, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto limpava o mesmo ponto do vidro repetidas vezes. Não tenho nada para falar com você, disse ela sem olhar para ele, mas sua voz carregava mais dor do que raiva. Foi então que Rafael realmente a viu de perto
e percebeu o que havia notado à distância. Clarice estava visivelmente grávida. O choque foi tão grande que ele teve que se apoiar contra a parede. Você está esperando um bebê? Perguntou ele, sua voz saindo como um sussurro. Clarice finalmente o encarou, e ele viu que seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Isso não é da sua conta, respondeu ela, tentando manter a dignidade mesmo diante da situação constrangedora de ser confrontada por ele no local de trabalho. Mas Rafael não conseguia tirar os olhos da barriga dela. Mentalmente ele fez as contas e percebeu que o tempo coincidia perfeitamente com quando estiveram juntos. É meu? Perguntou ele, e a pergunta saiu carregada de tanta esperança e terror, ao mesmo tempo que Clarice sentiu seu coração se apertar. É meu filho? Insistiu ele quando ela não respondeu imediatamente. Ela olhou ao redor, percebendo que estavam chamando atenção, e suspirou resignadamente. Sim, admitiu em voz baixa. Mas você não precisa se preocupar. Não quero nada de você. Estou lidando com isso sozinha. A declaração foi como um soco no estômago de Rafael. Ele estava prestes a se tornar pai, e a mulher que amava estava criando seu filho sem ele. Como assim você não quer nada de mim? Perguntou Rafael, sua voz subindo de tom. Esse é meu filho, Clarice. Como você pode tomar uma decisão dessas sem nem me contar? A indignação dele despertou a raiva que ela vinha guardando durante meses. Contar? Repetiu ela, largando o pano de limpeza e enfrentando-o de frente. Para quê? Para você duvidar de mim mais uma vez? Para você achar que engravidei de propósito para conseguir seu dinheiro? Cada palavra saía carregada da dor que ela havia carregado sozinha durante todos aqueles meses. Rafael, você me expulsou da sua vida porque acreditou que eu era uma interesseira mentirosa. Por que diabos eu iria procurá-lo para contar sobre a gravidez? O argumento dela o atingiu como um raio, fazendo-o perceber pela primeira vez a magnitude do que havia feito. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Clarice conhecia bem e que indicava seu desespero. Clarice, eu cometi um erro terrível. Um erro que não consigo parar de me arrepender desde o dia em que você saiu. Sua voz carregava uma sinceridade desesperada que ela não havia ouvido naquela noite fatídica. Patrícia me manipulou, plantou dúvidas na minha mente, e eu fui idiota o suficiente para acreditar. Mas desde que você se foi, não consigo dormir, não consigo trabalhar direito, não consigo viver sabendo que perdi a melhor coisa que já me aconteceu. Clarice sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas forçou-se a permanecer forte. É muito tarde para arrependimentos, Rafael. Você escolheu acreditar na sua irmã em vez de confiar em mim. Escolheu me jogar fora como se eu fosse lixo. A mágoa em sua voz era palpável. Eu sei que fiz tudo errado, admitiu Rafael se aproximando dela. Mas, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Deixe-me ser o pai que nosso filho merece. Deixe-me provar que posso ser o homem que você merece. Clarice balançou a cabeça, lutando contra a vontade de se jogar nos braços dele. Não é tão simples assim. Você me machucou profundamente, Rafael, e não é só sobre nós dois agora. Tenho um bebê para proteger, e não posso me arriscar a que ele cresça vendo o pai duvidando da mãe a cada dificuldade. A menção ao bebê fez Rafael se ajoelhar ali mesmo, no meio do saguão, não se importando com as pessoas que passavam e olhavam curiosas. Por favor, Clarice, implorou ele, suas mãos se estendendo em direção à barriga dela. Por favor, me deixe fazer parte da vida do nosso filho. Me deixe provar que mudei. Clarice olhou para ele ajoelhado diante dela. Esse homem poderoso e bem-sucedido, implorando por uma segunda chance, no meio de um local público, e sentiu sua resolução vacilar. Ela podia ver a sinceridade desesperada em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam enquanto esperava uma resposta. Rafael, levante, disse ela suavemente, olhando ao redor constrangida. Ele obedeceu, mas manteve os olhos fixos nela, esperando. Eu não posso tomar essa decisão agora, continuou ela. Preciso pensar. Preciso ter certeza de que você realmente mudou e não vai surtar da próxima vez que alguém plantar dúvidas na sua cabeça sobre mim.
Era a primeira brecha de esperança que ela havia dado, e Rafael agarrou-se a ela como um homem se afogando. "Quanto tempo você precisa?" perguntou ele. "O tempo que for necessário", respondeu ela. "Mas, Rafael, se eu decidir te dar uma segunda chance, será apenas uma. Não haverá terceira oportunidade." Antes de se despedir, Rafael não conseguiu resistir a perguntar: Posso tocar a barriga? Só por um segundo?" A pergunta quebrou a última barreira emocional de Clarice, e ela assentiu silenciosamente. Quando a mão dele tocou suavemente sua barriga, sentindo pela primeira vez a presença de seu filho, Rafael se emocionou de uma forma que não esperava. "Oi, pequeno", sussurrou ele, e Clarice teve que lutar contra as lágrimas que ameaçavam derramar. "Papai está aqui agora, e se sua mãe deixar, ele vai cuidar de vocês dois para sempre." Quando Rafael levantou os olhos para ela novamente, Clarice viu ali o homem por quem havia se apaixonado, e pela primeira vez em meses permitiu-se sentir uma fagulha de esperança, de que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho de volta, um para o outro. Após o reencontro no prédio empresarial, Rafael mergulhou em uma campanha determinada para provar que havia mudado. No dia seguinte, ele apareceu na empresa de limpeza onde Clarice trabalhava, não para constrangê-la, mas para falar com o supervisor e descobrir seus horários de trabalho. Queria respeitá-la, mas também queria estar presente de alguma forma. Começou enviando flores para o apartamento dela, com pequenos bilhetes pedindo desculpas e expressando seu amor. "Para Clarice e nosso bebê, com todo o amor do mundo", dizia um dos cartões. Ele não pressionava por encontros, mas fazia questão de que ela soubesse que pensava nela e no filho todos os dias. Era uma estratégia delicada de reconquista, baseada em paciência e gestos sinceros, em vez de insistência desesperada. Uma semana depois do reencontro, Rafael tomou a decisão mais difícil de sua vida. Cortou completamente o contato com Patrícia. Ele havia passado dias pensando sobre como ela havia manipulado a situação, plantando dúvidas e apresentando evidências distorcidas para destruir seu relacionamento com Clarice. A ligação para Brasília foi fria e definitiva. "Patrícia, depois de muito pensar, decidi que nossa relação como irmãos precisa de um tempo indefinido de pausa", disse ele, ignorando os protestos dela do outro lado da linha. "Você tentou destruir o amor da minha vida por ciúme e preconceito, e quase me fez perder a chance de ser pai do meu próprio filho. Até que você reconheça o que fez e se desculpe genuinamente com Clarice, não quero mais contato." O corte foi doloroso, mas necessário, e representou para Rafael uma escolha clara entre o passado tóxico e o futuro que queria construir. Clarice soube dessa decisão através de uma carta que Rafael deixou em sua porta. "Meu amor", escrevia ele, "quero que saiba que escolhi você e nosso bebê acima de qualquer outra coisa. Cortei relações com Patrícia até que ela peça desculpas pelo que fez conosco. Sei que palavras são fáceis, mas espero que esse gesto demonstre que estou falando sério quando digo que mudei." A carta a emocionou profundamente, porque sabia o quanto a família significava para Rafael, mesmo com todas as complicações. Ver que ele estava disposto a se afastar da irmã por ela e pelo bebê foi o primeiro sinal real de que suas intenções eram genuínas. Ainda assim, ela precisava ter certeza absoluta antes de abrir seu coração novamente. O momento decisivo veio 3 semanas depois, quando Clarice passou mal no trabalho. Era uma manhã de segunda-feira, e ela estava limpando os banheiros do 20º andar, quando sentiu uma dor forte no abdômen, seguida de tontura. Uma colega a encontrou sentada no chão, pálida e com dificuldades para respirar, e imediatamente chamou uma ambulância. Por uma coincidência do destino, ou talvez porque ele havia memorizado sua rotina de trabalho, Rafael chegou ao prédio no exato momento em que os paramédicos estavam levando Clarice para a ambulância. Quando a viu naquela situação, todas as barreiras que havia construído para respeitá-la desmoronaram. "Clarice, o que aconteceu?" gritou ele, correndo em direção à ambulância. "Senhor, o senhor é família?" perguntou o paramédico. "Sou o pai do bebê", respondeu Rafael sem hesitar, e Clarice, mesmo em meio à dor e ao medo, sentiu seu coração se aquecer com a declaração.
Rafael seguiu a ambulância até o hospital em seu carro, dirigindo como um louco pelas ruas de São Paulo. Na sala de emergência, ele segurou a mão de Clarice enquanto os médicos a examinavam, sussurrando palavras de tranquilização que ela precisava ouvir. "Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Nosso bebê vai ficar bem", repetia ele. E pela primeira vez em meses, Clarice se permitiu se apoiar na força dele. Quando os médicos confirmaram que tanto ela quanto o bebê estavam bem, que havia sido apenas uma queda de pressão, causada por excesso de trabalho e pouca alimentação, Rafael sentiu como se tivesse ganhado uma nova vida. "Você não pode continuar trabalhando nesse ritmo", disse o médico para Clarice. "A gravidez exige mais cuidados, especialmente no seu caso, que parece estar um pouco abaixo do peso ideal." Foi nesse momento que Rafael tomou uma atitude que finalmente quebrou todas as barreiras que restavam entre eles. "Doutor, ela não vai mais trabalhar nessas condições", disse ele, virando-se para Clarice com uma determinação que ela reconheceu do homem por quem se apaixonara. "Clarice, eu sei que você quer ser independente. Sei que não quer minha ajuda por orgulho, mas isso não é mais só sobre você. É sobre nosso filho também." Sua voz estava carregada de emoção e urgência. "Deixe-me cuidar de você. Deixe-me levar você para casa, para a nossa casa, onde posso ter certeza de que você e o bebê vão ter tudo o que precisam." Não era uma proposta baseada em obrigação ou culpa, mas em amor genuíno e preocupação paternal. "Não quero que você volte para mim porque se sente obrigada", continuou ele. "Quero que volte porque ainda me ama, porque acredita que podemos ser felizes juntos." Clarice olhou para ele através das lágrimas que finalmente se permitiu derramar. Viu o homem que amava, transformado pela experiência de quase perdê-la definitivamente. Viu o futuro pai de seu filho, disposto a lutar por eles. "Rafael", disse ela suavemente, "eu nunca parei de te amar. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando me sentia traída, o amor nunca foi embora. Só estava escondido embaixo de toda a dor." A confissão dele fez Rafael se inclinar e beijar sua testa com uma ternura infinita. "Então volta para casa comigo", pediu ele. "Deixa eu passar o resto da vida provando que mereço você e nosso filho." Clarice assentiu, finalmente permitindo que as barreiras que havia construído ao redor do coração desmoronassem. "Mas dessa vez vai ser diferente", disse ela. "Dessa vez vamos ser parceiros de verdade, sem segredos, sem dúvidas, sem interferência de ninguém." Rafael a levou de volta para a mansão naquela mesma tarde, e ao entrarem pela porta principal, ambos sentiram como se estivessem voltando para a casa de verdade. Ele havia mandado encher a casa de flores, todas as espécies favoritas dela, e havia preparado o quarto de hóspedes ao lado do principal para ser o quarto do bebê. "Comecei a preparar isso logo depois que te encontrei", confessou ele, mostrando-lhe os primeiros móveis que havia comprado. Um berço de madeira clara e uma poltrona de amamentação. "Mesmo sem saber se você ia me perdoar, eu queria que soubesse que estava levando nossa paternidade a sério." A consideração dele a emocionou profundamente, e ela percebeu que Rafael realmente havia mudado, que havia aprendido a valorizar o que realmente importava. Naquela noite eles conversaram até de madrugada sobre tudo, sobre os medos que haviam enfrentado sozinhos, sobre os sonhos que tinham para o futuro, sobre como iam criar seu filho. "Quero que nosso bebê cresça, vendo como duas pessoas que se amam de verdade resolvem problemas juntas", disse Rafael. "Quero que ele saiba que amor não significa nunca discordar, mas significa sempre escolher ficar e lutar pelo que vocês construíram juntos." Era uma promessa de maturidade, que Clarice sabia que ele cumpriria. 2 semanas depois, Rafael a pediu em casamento da forma mais simples e perfeita possível. Durante o café da manhã, sem anel caro ou produção elaborada, apenas com as palavras certas ditas no momento certo. "Clarice Santos, você quer se casar comigo e construirmos juntos a família que sempre sonhamos?" perguntou ele, e a resposta dela veio sem hesitação. "Sim, Rafael Monteiro, quero passar o resto da vida ao seu lado." O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com Clarice radiante em um vestido que acomodava perfeitamente sua barriga de 6 meses.
Patrícia não estava presente, mas sua ausência não diminuiu a alegria do dia. Rafael havia encontrado em Clarice não apenas uma esposa, mas a parceira que o completava, e ela havia descoberto que o amor verdadeiro realmente existe e vale a pena lutar por ele. Quando trocaram votos prometendo amor e fidelidade, independentemente das tempestades que poderiam enfrentar, ambos sabiam que haviam encontrado o seu para sempre. O bebê chutou no momento exato em que se beijaram como marido e mulher, como se estivesse aprovando a união de seus pais, e todos os presentes riram através das lágrimas de emoção que não conseguiram conter. E assim, querida família, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Clarice e Rafael nos mostra que nem sempre o caminho do amor é fácil, mas quando é genuíno, sempre encontra uma forma de vencer os obstáculos. Clarice nos ensina sobre dignidade e amor próprio. Mesmo apaixonada, ela não aceitou migalhas de atenção ou um relacionamento baseado em desconfiança. Rafael aprendeu que o sucesso não significa nada sem alguém especial para compartilhar, e que proteger o amor, às vezes, exige coragem para se posicionar contra influências tóxicas, mesmo vindas da família. O que mais emociona é como eles se fortaleceram através das adversidades. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas sim aquele que aprende a navegar por elas juntos. A gravidez se tornou a ponte que os reconectou, provando que, quando há amor genuíno, sempre é possível recomeçar. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Compartilhe com quem acredita no poder do amor verdadeiro. Comentem aí. Vocês acreditam que Clarice fez certo em perdoar Rafael? Qual momento mais os emocionou? Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Que encontrem o mesmo amor verdadeiro que Clarice e Rafael descobriram. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca desistam de acreditar no amor.